Trabalhe duro e faça acontecer. Seja seu próprio chefe. Pare de reclamar e comece a faturar. E aí pessoal, chegando aqui mais uma vez com o nosso canal, Pensar com Liberdade, trazendo até vocês mais um roteiro, um bate-papo, aquela conversa, né? Já conhecida aqui de vocês. Espero que vocês tenham apreciado aí os temas, os roteiros que a gente tem colocado aqui. Acho que são bem variados, né? Diversos assuntos, a gente foca principalmente educação, alguma coisa de economia, muita filosofia, pensadores, filósofos, né? Tudo para melhorar a nossa forma de pensar, quem sabe apoiar aí um pouco nessa vida que às vezes é difícil, né? Muito trabalhosa, mas eu tenho certeza que pensando melhor a gente vive melhor. E essa é a proposta do canal, um Livre Pensar, onde a gente possa ampliar o nosso pensamento, nossas ideias e com isso alargar, né, a forma de enxergar o mundo. Então esse é o nosso texto de hoje, a gente está chamando de Doce Amargura, é da Érica Andreazzi. E é claro que eu faço aquele convite bem especial, vem comigo. Trabalhe duro e faça acontecer. Seja seu próprio chefe. Pare de reclamar e comece a faturar. Esse é o mantra oficial da religião do empreendedorismo, recitado com fervor por coaches de palco, youtubers da positividade tóxica e até por campanhas institucionais de governos. Refrões que prometem liberdade, riqueza e realização, mas como acontece com toda ideologia de sustentação do capitalismo, chega a hora em que a realidade aparece. E os franqueados da Cacau Show estão descobrindo, trufa por trufa, que o sabor do sucesso pode ser mais amargo do que se esperava. O império do chocolate e os servos da vitrine dourada, a Cacau Show é hoje uma das maiores redes de franquias do Brasil, símbolo de sucesso empresarial nacional e case favorito dos apaixonados pelo mito do self-made man. O script é conhecido: um jovem visionário, um bombom artesanal e um bilionário à trajetória. Mas, por trás das vitrines sofisticadas, cheias de trufas e embalagens douradas, funciona uma engrenagem de exploração disfarçada de oportunidade, que esmaga quem se aventura a embarcar nesse negócio dos sonhos. Os relatos que vêm à tona revelam que a publicidade omite franqueados exaustos e afundados em dívidas, com jornadas de trabalho insanas e lucros que evaporam com boleto de cobrança. Um deles desabafa num fórum online: você basicamente vai viver para a loja, vai perder fins de semana, feriados, com lucro que mal cobre as contas. Se um funcionário falta, é você que cobre. Se o chocolate derrete, é você que paga. Faça uma doação. É o empreendedorismo da servidão, onde o dono trabalha mais que qualquer funcionário CLT, sem férias, sem 13º e com o constante peso da falência batendo à porta. Apenas com a doce ilusão de que está no controle. Mulheres, as mais exploradas do empreendedorismo de necessidade. A situação dos franqueados da Cacau Show é só a cobertura. Abaixo há um sistema inteiro alimentado por microempresários que, na verdade, opera como trabalhadores disfarçados de patrões. MEIs sem segurança, autônomos sem autonomia, empreendedores à beira da falência. Tudo sob o guarda-chuva ideológico do faça você mesmo, que transforma fracasso sistêmico em culpa individual. E não é um mero acaso que a propaganda do seja seu próprio chefe mire com força nas mulheres, sobretudo nas mulheres pobres, mães solo, negras. O discurso do empreendedorismo virou maquiagem perfeita para esconder a precariedade embalada como empoderamento. Só que na prática são elas que mais quebram. Assumem riscos sem rede de apoio, crédito ou tempo, muitas vezes empurradas para o próprio negócio por pura sobrevivência. Em 2024, 61% das mulheres empreendedoras estavam na informalidade. A maioria não ganha mais que R$2.000 por mês. Vendem pelo WhatsApp, batem de porta em porta, disputam centavos em mercados saturados. Sem previdência, sem licença maternidade, sem direitos. É o feminismo versão coach. Você não precisa de proteção social, só de mentalidade vencedora. Nenhum coach virá te salvar. A franqueadora não vende um negócio, vende uma esperança. E esperança no capitalismo é mercadoria com alto valor agregado, pago com suor, dívidas, esgotamento e o colapso psicológico de quem percebe, tarde demais, que nunca foi dono de nada. Era só peça numa máquina. E quando tudo der errado, e costuma dar, o prejuízo é só seu. A empresa lava as mãos e te agradece pela tentativa. Nessa hora, nenhum coach virá te salvar. Nenhum e-book vai te tirar da precariedade.
Nenhum influenciador pagará suas contas com história motivacional. Não existe saída individual para uma armadilha coletiva. A única saída para isso é a organização, para lutar por empregos para todos e todas, com salário digno e direitos, serviços públicos de qualidade e uma sociedade que tem a vida e não o lucro como centro. A promessa do empreendedorismo parece doce, mas é uma armadilha reveste de glacê os franqueados da Cacau Show. A promessa do empreendedorismo parece doce, mas é uma armadilha revestida de glacê. Os franqueados da Cacau Show aprenderam isso com juros, correção monetária e crises de ansiedade. Porque no capitalismo o próprio negócio é, na maioria das vezes, só uma farsa bem montada. E como todo sonho embalado pelo mercado, termina quando você acorda, de cara com a realidade brutal da exploração. Chocante, né, pessoal? Mas esse é o sistema capitalista que a gente tem aí por aí afora. Essa é a situação dos empreendedores, muitos deles aqui no Brasil, né? Dessas franquias, das grandes marcas que acabam, como diz o texto aí, né? Explorando o serviço desses que se acham donos de um negócio, né? É a religião do empreendedorismo. Então, e é muito recitado com fervor por coaches, youtubers, né? Youtubers de positividade tóxica e até por campanhas de governo. E as promessas são maravilhosas, né? Por liberdade, riqueza e realização. Tudo que a pessoa, muitas vezes que não encontrou outra saída, não encontrou emprego, né? Acredita e bota suas esperanças, né? Mas o sabor do sucesso pode ser mais amargo do que se esperava. O que acaba existindo é uma engrenagem de exploração disfarçada de oportunidade. Ela esmaga quem se aventura a embarcar nesse negócio dos sonhos, né? Então você investe seu dinheiro, pouco que você tem, ou às vezes financiado, pegou emprestado, sua energia, seus sonhos, né? O futuro da sua família e coloca num negócio que no final das contas vai se mostrar improdutivo, né? Infrutífero, né? E aí a gente tem franqueados exaustos e afundados em dívidas, jornadas de trabalho absurdas, né? E lucros que, conforme o texto nos coloca aí, evapora como boleto de cobrança, né? Quer dizer, tudo aquilo que você espera que vai acontecer não acontece. Aí o que você tem, na verdade, é o empreendedorismo da servidão. E um detalhe que foi ressaltado aí nessas franquias é que o dono trabalha mais que qualquer funcionário CLT. Quer dizer, ele está lá toda hora, como diz aí, não tem férias, não tem final de semana, não tem licença, não tem doença. Se não tiver lá, o serviço não vai, né? É a doce ilusão de que está no controle. O nome de patrão, né? Mas quando ele vai ver, ele é um escravizado, né? Outra coisa que chamou a atenção é que essas franquias miram mais as mulheres, né? São as mais exploradas desse empreendedorismo, onde a gente viu que os trabalhadores estão disfarçados de patrões, empreendedores à beira da falência. E aí a gente viu que as mulheres negras, pobres, né, mães solo, são as que mais acabam entrando nessa barca furada aí. Depois se verem cheias de dívidas, né, e vão à falência e não recebem apoio, não tem financiamento, não tem nada, né? Aí a gente tem essa ideologia do faça você mesmo, que transforma fracasso sistêmico em culpa individual. Quer dizer, é um problema sistêmico, é um problema do conjunto, do modo como isso opera, mas que a culpa recai sobre você. Foi um franqueado fraco que não soube colocar seu negócio para frente, né? E aí o negócio das franquias mira com força as mulheres, né? E justamente aquelas mais vulneráveis, né? Aquelas que mais estão necessitadas de um trabalho, de um emprego, de uma saída. Às vezes não vê outra alternativa a não ser cair nesse mundo aí, né? E aí elas acabam se encantando com esse discurso do empreendedorismo, né? Que na verdade é uma maquiagem perfeita para esconder a precariedade embalada como empoderamento. É mais um funcionário sem nenhum tipo de direito, que pelo menos o pessoal do CLT tem, né? E esses aí, patrões, não têm direito nenhum. E aí o texto também diz que na prática que são as mulheres, essas mulheres aí que mais quebram, né? É o feminismo versão coach. Você não precisa de proteção social, você só de mentalidade vencedora. Olha o que fazem para nos enganar, né, pessoal? Quer dizer, abra mão de tudo e venha empreender, porque empreender é o caminho, é o sucesso. Só depende de você, esse é o discurso, essa é a esperança.
E esperança no capitalismo é uma mercadoria de alto valor. E essa mercadoria, esperança, é paga com suor, dívidas, esgotamento e colapso psicológico. Na verdade, quando você vai apurar, no fundo, você nunca foi dono de nada. Era só uma peça, mais uma peça na engrenagem, para deixar alguém rico, né? E o texto ainda nos fala que depois que você está no fundo do poço, mergulhado em dívidas, sem saber o que fazer, não vai vir ninguém, coach, né? Discurso de promessas, youtuber, não vai vir ninguém para te salvar. Não existe saída individual para um problema, para uma armadilha que é coletiva, entendeu? É um sistema montado para capturar os incautos, né? O que nós precisamos num país grande, gigante como o nosso, são de empregos. Empregos com salário dignos e direitos. A gente precisa de uma sociedade, gente, que o foco seja a vida, as pessoas, os seres humanos, né? E não o lucro. Ou seja, a gente está mudando o nosso foco de atenção, a gente está passando por cima das pessoas sem nenhum tipo de escrúpulo, pensando só no nosso lucro individual, né? E aí a gente está vendo que no capitalismo esse negócio de o próprio negócio, o seu negócio, seja dono do seu negócio, na maioria das vezes é só uma farsa bem montada. Para alguém ganhar, o capitalismo sempre tem alguém ganhando, não se esqueça disso. E geralmente não é você. E aí escancara essa situação aí que a gente viu no texto, a realidade brutal da exploração. Na verdade, que você é um explorado, você não é dono de nada. O que resta para você é muito trabalho, muitas noites sem dormir, preocupados, boletos de dívidas chegando, né? Toda a responsabilidade é sua, como o texto fala aí. Se der um problema na mercadoria, a responsabilidade é sua. Se um funcionário faltar, a responsabilidade é sua. Se houver um problema na justiça, a responsabilidade é sua. No final das contas, se der alguma coisa errada, você é o culpado. Você não soube empreender, você não soube se colocar no mercado, você trabalhou pouco, você não foi além do que precisava ir. Então, sempre recai a culpa no explorado, naquele que é intitulado de dono do seu negócio, né? Então, pessoal, deixa aí para a reflexão de vocês. Se vocês gostaram, deixe o seu joinha, o seu like, divulgue o Pensar com Liberdade nas suas redes sociais, com seus amigos. Pessoal, se não for inscrito no Pensar com Liberdade, se inscreve aí. Eu agradeço muito. Valeu, obrigado.